Você já pensou Pirapora cercada pelo exército, uma metralhadora na Olaria, outra metralhadora na Ponte Marechal Hermes, outra na Montes Claros? O exército veio para pegar todo mundo. E os corajosos de Pirapora tiveram que voltar de marcha ré na Maria Fumaça, lá de Buriti das Mulatas. É uma história do seu Higino, mas você vai rir muito. Acompanhe. O pai manifesta solidário com São Paulo. O Raimundo Nascimento convidou o irmão, que era dono dessa fazenda, que talvez você conhece aí, né? A Fazenda Prata. Era do Arthur Nascimento. Então Arthur Nascimento era o irmão mais velho, virou para ele e falou: ó, Raimundo, vocês estão procurando essa sarna para coçar. Ah, por quê? Olha, esse Pirapora está descambada para o norte de Minas. Como é que vocês vão ser solidários com São Paulo se Minas Gerais já está contra São Paulo? E o que acontece? Pirapora, quando teve todos esses acontecimentos, juntou, quando eles manifestaram solidário São Paulo, eu lembro como hoje, Raimundo Nascimento, Júlio Nascimento, Oswaldo Nascimento, que era filho de Raimundo Nascimento, inclusive ele era comercialino, foi ele que fez esse estado aí, que tem até o nome dele, esse campo de futebol, ele era comercialino, fez e deu para o comercial. Alves Nascimento, Arthur Nascimento não quis manifestar. Vicente Jardim, que era um engenheiro da prefeitura, estava nessa embrulhada. O Barbosinha, que era dono daquela casa, onde o Baianinho teve o bar ali na descida da Otávio Carneiro, para pegar Mato Grosso. Sei. Ali era do Barbosinha. O Baeta, a função dele, ele mexia com classificação de algodão, foi preso também. Todos foram presos? Antônio Pedro, pai de Altino Pedro, era um camarada, um atacadista. O comércio dele tem um comércio muito bom. A casa dele, quer ver só? Era ali onde é a mercearia Amazônia. Sim. Ali era dele. Era dele. Aquela esquina virando ali para Felipe Sampaio, virando assim, sim, ele tinha um bocado de casa. E virando também a Mato Grosso, ele tinha casa. E seguia a rua Avenida Amazônia, que hoje é Santiago Danta, a da esquina da Mato Grosso, ali era o Correio. Que o Correio, nessa época não tinha prédio próprio não, né? Era da casa dele, era alugado ali, né? E mais adiante era o sindicato, era o negócio de instituto, a PI. E a API? API. E a PI é um negocinho. Estou surpreso com tantas informações. Então, esse pessoal foram de encontro com o especial. Eles já sabiam que vinha o especial. Eles foram encontrar com o especial, para saber que loucura, moço. O que é o especial? Quando o governo brasileiro soube do noticiário que Pirapora estava armado de unhas e dentes, que estava solidário, então o governador mineiro mandou o especial aqui com ordem para quebrar, se tivesse resistência, que era para acabar com qualquer tipo de resistência. Qualquer tipo de resistência. E ao passo que não tinha resistência nenhuma, esse pessoal, nos carros daquelas gondas abertas, de apanhar lenha, o Oswaldo Nascimento, que era dono do trapicho, tinha saco dessa altura assim, lotado de pão e manteiga. Eles tinham o trapicho e era uma fartura imensa. O pão naquele tempo chamava pão cacete, o pão era dessa altura assim, ó. Bengala, né? Pão bengala, né? Aqui. Então, para distribuir para o povo. Tudo ensacado, pôs lá na jangada. E tinha camarada que foi até com espingarda carregada pela boca. Vixe! Agora, o especial vinha com metralhador e fuzil. Não era uma guerra suicida? Certinho, né? Foi de encontro. Quando eles chegaram em Buriti, aqui Buriti das Mulatas, o chefe ficou doido. Gente, o
que é isso? Que viu eles com aquelas armas, espingarda, outros revólver, mosquetão e tal. Que é isso? Ah, nós vamos de encontro com o especial. Moça, isso aí vocês vão se ver de bucha de canhão. O especial vem com metralhadora, fuzil. Isso aí é suicídio. O especial já está aqui embaixo da Palma. Ixi, vamos voltar então. Aí eles ficaram apavorados. Lá não tinha chave para fazer manobra. Então ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, comunicar, falar aqui com a gente de Vaz da Palma, que não solta o especial agora não, que pode ter algum cargueiro e não tem manobra aqui, para dar tempo. Aí quando falou isso, todo mundo esmureceu, vambora, vambora. Voltaram de ré. Bem de ré. Aí, quando chegou aí do Arão Reis pra cá, quando chegou do Arão Reis pra cá, a pressão foi abaixando. Esse cara tão apavorado, que era a Maria Fumaça, era troco de lenha, né? O maquinista falou, não, tem que parar para abastecer, pegar a lenha. Aí ele falou, não dá tempo não, dá um jeitinho, aqui é descida, nós vamos aqui mesmo, já está perto de Pirapora. Aí ele falou assim, mas a pressão está baixando. Aí Valdote, traz essa sacaria aí, era muito saco. Aí mandava abrir a caldeira e jogava. Começou a jogar pão, pegou aquele fogareiro, né? Manteiga naquele tempo era uma fartura assim, 2 dedos de manteiga. Aí o foguista falou, não, mas isso aí, vocês vão precisar desse saco? Não, pode jogar com saco e tudo. Aí pegou aquele fogareiro lá, aí pode pôr o saco aí, quando a pressão for abaixando, eu vou pondo aqui. Aí pegou aquela pressão, era descida, aí a locomotiva saiu. Café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não. Aí descendo, e gritando. Até Vila Lobos, cara. Aí quando chegou aqui, nesse trecho aqui, onde foi o Hospital São Sebastião, aí chamava Costa do Brejo. Aí teve camarada, pediu pro maquinista, para aqui, Antônio Pedro mesmo desceu aí. Isso aqui tudo era mato, só tinha um triozinho do gado. Aí deu uma paradinha, os outros, não, eu vou para casa, vou esconder em casa. Aí Antônio Pedro cortou por aqui, era macambira, carrapato, moço, nesse tempo. E foi esconder lá no Polo Valente, que era o Tota. Ficou lá na noite, para ver como é que ficava a situação. Aí os outros foi tudo para casa. Aí quando eles chegaram, não viu movimento nenhum, a primeira coisa eles pararam, aí nas costas do brejo, eles localizaram a metralhadora embicada lá para o centro da cidade. Aí desceram, foi lá no Barreiro, ali na ponte Marechal Hermes, ali na descida do Barreiro, embicaram outra metralhadora. Sabe onde eles foram embicar outra metralhadora? Lá ali na Montes Claros, tinha uns buracos de olaria, eles embicaram outra assim, em direção. Fechando a cidade. Fechando a cidade. E aí foi ver a situação. Não pareceu resistência nenhuma. Aí os oficiais falaram assim, disse que esse aqui estava armado de um invento, a gente não está vendo nada, tudo quieto, silêncio. Tinha nego que acho que estava defecando. Deu até caganeira.